Se uma mulher quer intimidade, ela dirá essas frases. Deixe-me dizer algo que muda tudo. Quando uma mulher te quer de verdade, ela não diz isso diretamente, ela fala em código. Ela usa frases que são inocentes à primeira vista, mas que carregam um peso completamente diferente por baixo. E aqui está o que a maioria dos homens não entende, eles estão prestando atenção aos sinais óbvios enquanto ignoram os que realmente importam. Já estive do lado dela nessa conversa inúmeras vezes. Aquele momento em que cada parte de mim espera que ele finalmente entenda o que estou realmente querendo dizer. Essas frases são a maneira dela de dizer que está pronta, sem precisar dizer as palavras. Primeiro ponto, ela pergunta se você já fez algo de que não se arrependeu. Vocês estão em uma conversa profunda, talvez no sofá dela, talvez em um canto tranquilo, e ela olha para você com um tipo diferente de atenção. Então ela pergunta, você já fez algo de que não se arrependeu? A maioria dos caras ouve isso e começa a repassar mentalmente seus arrependimentos. Eles respondem literalmente. Eles não percebem o que realmente está acontecendo. Ela não está perguntando sobre o seu passado. Ela está perguntando sobre os seus próximos 10 minutos. Ela está testando se você entende que algumas portas, uma vez abertas, mudam tudo que vem depois. O que ela realmente quer saber é se você é o tipo de homem que consegue lidar com a situação de ultrapassar um limite com ela. Se você vai entrar em pânico depois. Se você vai tratar isso como algo que vale a pena proteger. Sua resposta é que importa mais do que você imagina. Não liste seus erros. Mantenha o olhar fixo nela, por um instante a mais do que o confortável e diga algo, como, acho que as coisas que valem a pena fazer geralmente valem a pena. Observe a reação dela com atenção. Se ela retribuir o olhar, ela acabou de obter a resposta sobre você. Segundo ponto, ela menciona que tem pensado em você, em momentos inconvenientes, ela diz isso quase como uma confissão. Eu fico pensando em você, em momentos estranhos. Talvez ela ria ao dizer isso para amenizar a situação. Talvez ela desvie o olhar. Mas as palavras foram ditas, e agora estão entre vocês dois. Aqui está o que a maioria dos homens não percebe completamente. Isso não é um elogio. Isso é uma admissão de que os pensamentos dela escaparam ao seu controle. Inconveniente significa intrusivo. Significa estar deitada na cama à noite. Significa estar em uma reunião e perder o fio da meada, porque seu rosto surgiu em sua mente sem ser convidado. Quando uma mulher diz que você invadiu as partes do dia dela que ela não consegue controlar ela, está confessando que seu corpo já está reagindo a você antes mesmo de qualquer coisa acontecer. O mecanismo psicológico aqui é a excitação antecipatória. A mente dela vem ensaiando cenários envolvendo você. Ela está essencialmente dizendo que o jogo mental de sedução já começou sem que você esteja presente. A maioria dos homens ouve isso e diz algo evasivo como, ah, é mesmo? Que fofo. Eles perdem completamente o momento. Em vez disso, aproveite. Pergunte a ela, que tipo de pensamentos? Deixe sua voz baixar um pouco. Dê a ela permissão para contar mais. Porque ela quer contar mais, ela estava esperando que você perguntasse. Terceiro ponto. Ela pergunta, o que você faria se ela se aproximasse agora? A atmosfera muda. Ela está olhando para você de um jeito diferente e então pergunta, o que você faria se eu me aproximasse agora? Essa não é uma pergunta hipotética. É um teste disfarçado de curiosidade. Ela já sabe o que quer fazer. O que ela não sabe é se você vai corresponder às expectativas. A maioria dos homens congela ao ouvir isso. O cérebro deles entra em curto-circuito entre será que ela está falando sério? E qual é a resposta certa? E quando finalmente conseguem processar a informação, o momento já passou. Mas eis o que realmente está acontecendo, ela está fazendo o trabalho emocional de tomar a iniciativa, enquanto lhe dá a responsabilidade física de diminuir a distância. Ela está pedindo que você mostre, não que diga que quer a mesma coisa. A pior resposta é verbal. Não diga, eu provavelmente te beijaria, ou não sei, o que você faria. Essas respostas colocam a tensão de volta sobre ela, quando ela já fez a parte mais difícil de criá-la. Em vez disso, não diga nada. Mantenha o contato visual. Deixe passar um segundo, então diminua a distância você mesmo, mesmo que sejam apenas 15 centímetros. Seu movimento responde à pergunta dela melhor do que qualquer palavra. Se você sincronizar a energia dela com a sua ação, os próximos momentos se tornarão inevitáveis. Se este vídeo está fazendo sentido para você porque está pronto para parar de ignorar sinais, digite pronto nos comentários. Assim, podemos ver quem está realmente aplicando isso. Ponto 4. Ela diz que suas mãos estão tremendo e mostra. Ela estende a mão em sua direção. Olha, ela diz, eu estou tremendo mesmo. E você vê o leve tremor. Talvez ela ria nervosamente, talvez não. A maioria dos caras interpreta isso como ansiedade e tenta confortá-la. Eles dizem algo como, está tudo bem, não fique nervosa.
Eles dão um tapinha na mão dela. Eles, sem querer, reformulam o momento como algo do qual ela precisa se recuperar, em vez de algo para o qual ela quer seguir, mas aqui tá o que ela está realmente mostrando a você. A excitação fisiológica visível é uma das coisas mais vulneráveis que uma mulher pode revelar. Ela está mostrando que seu corpo está reagindo, que ela não está fingindo calma, que ela está sentindo isso. É um convite disfarçado de confissão. O que ela quer não é segurança. Ela quer que você reconheça, que a vê, que também está afetado e que o tremor é mútuo. Pegue a mão dela quando ela oferecer. Não a acaricie. Segure-a. Olhe para ela e diga algo como: eu também sinto isso. Deixe o silêncio fazer o resto. Ponto 5. Ela pergunta se você consegue guardar um segredo. Ela baixa um pouco a voz, mesmo que vocês já estejam sozinhos. Então ela pergunta: você consegue guardar um segredo? A maioria dos homens responde imediatamente: claro, dizem, ansiosos e sinceros. E então esperam pelo segredo. Mas eles já perderam o ponto principal. A pergunta nunca foi sobre a sua confiabilidade. Quando uma mulher pergunta se você consegue guardar um segredo em um momento de tensão, ela está se preparando para dizer algo que a faça se sentir exposta. Ela não está perguntando se você é discreto com informações. Ela está perguntando se você é alguém em quem se pode confiar. Se o que ela está prestes a revelar será tratado com delicadeza ou descuido. Muitas vezes, o segredo que ela compartilha é algo sobre como se sente em relação a você, ou algo sobre o que está imaginando. Ela está, essencialmente, pedindo permissão para ser mais honesta do que a situação normalmente permite. A mudança que transforma tudo. Não diga simplesmente sim. Diga mais devagar. Depende do segredo. Sorria levemente. Deixa sentir que você entende o jogo que ela está jogando. Quando ela lhe contar qual é o segredo, e quase sempre é algo que sinaliza desejo, não ignore a situação. Deixe a informação se assentar. Aquele momento de silêncio após o segredo é onde tudo muda. Ponto 6. Ela menciona que não está vestindo roupas como de costume. Parece um comentário casual. Eu geralmente não me visto assim, diz ela, ajustando a manga ou olhando para si mesma. Eis o que a maioria dos homens faz. Elogia a aparência dela. Você está ótima, dizem. E então seguem em frente, ignorando completamente a oportunidade que ela acabou de abrir, porque não se trata das roupas. Quando uma mulher diz que se vestiu de forma diferente do habitual, especialmente se a roupa for um pouco mais reveladora, mais suave ou mais intencional, ela está dizendo que fez uma escolha. Uma escolha pensando em você. Ela pensou na noite de hoje, pensou em como queria se sentir, e está admitindo que a versão dela que você está vendo foi montada para este momento, para você. O verdadeiro sinal aqui é a intencionalidade. Ela está dizendo que este encontro não foi casual para ela. Ela se preparou. Queria se sentir de uma certa maneira na sua frente. A maioria dos homens ouve as palavras superficiais e perde completamente o subtexto. Reconheça a escolha, não apenas o resultado. Tente. O que te fez escolher algo diferente hoje? Observe a reação dela. Você acabou de dizer que percebeu a intenção, não apenas a roupa, e essa distinção importa mais do que você imagina. 7º ponto. Ela pergunta se você acha que a atenção deveria ser assim. O ambiente ficou mais silencioso de alguma forma. Há uma qualidade específica no silêncio, pesado e expectante. E então ela pergunta: a atenção deveria ser assim mesmo? Ela não está pedindo uma definição. Ela está pedindo que você nomeie em voz alta o que está acontecendo entre vocês dois. A maioria dos homens ouve essa pergunta e desconversa, fazem uma piada, dizem não sei, me diga você. Fazem de tudo para evitar ter que admitir o elefante na sala que está entre vocês há 1 hora. Mas eis o que ela precisa que você confirme que também sente isso. A pergunta é a maneira dela de verificar se essa eletricidade é mútua ou se ela está imaginando algo unilateral. Este é um momento crucial. Se você desconversar vai gerar dúvidas, se confirmar vai acelerar tudo. Olhe diretamente para ela. Acho que não deveria ser diferente. Ou simplesmente acho que é exatamente assim que deveria ser. Você acabou de confirmar que ambos estão no mesmo ponto de tensão. Ponto 8. Ela te conta que quase te mandou uma mensagem ontem à noite, mas apagou. Ela menciona isso casualmente. Quase como se tivesse escapado por acidente. Quase te mandei uma mensagem ontem à noite, mas apaguei. A maioria dos homens ouve isso e pergunta o óbvio, o que dizia, o que não está errado, mas a forma como você pergunta determina o que acontece em seguida. Se você perguntar com curiosidade casual, ela vai minimizar. Ela vai dizer, nada importante, e o momento desaparece. A verdade é que mensagens apagadas são o cemitério de coisas que as pessoas queriam dizer, mas não conseguiam justificar. Quando ela te conta sobre uma mensagem que escreveu e apagou, ela está te dizendo que você tem ocupado os pensamentos dela de maneiras que ela não estava pronta para te mostrar. Ela escreveu algo vulnerável, algo possivelmente explícito.
algo que parecia demais para o contexto que vocês haviam estabelecido até agora. Veja como você pode mudar o rumo da conversa. Não pergunte casualmente, abaixe um pouco a voz. O que você teria dito se não tivesse apagado? A mudança no seu tom dá a ela permissão para reconstruir a mensagem. Você está dizendo a ela que este contexto, agora, pode conter tudo o que ela tinha medo de transmitir. Na maioria das vezes, ela lhe dirá algo que mudará completamente o rumo da noite. Ponto 9. Ela pergunta se você percebeu o jeito como ela estava olhando para você. Ela sustentou seu olhar de forma diferente a noite toda. Você sentiu isso, mesmo que não conseguisse nomear. E então ela pergunta, você percebeu o jeito que eu estava olhando para você? Este é um dos sinais mais diretos que uma mulher dá antes de usar palavras explícitas. A maioria dos homens entra em pânico aqui. Eles não tinham certeza se estavam interpretando as coisas corretamente e agora estão sendo colocados em uma situação delicada. Alguns desconversam com humor. Alguns mentem e dizem que não perceberam. Ambas as respostas falham no teste. O que ela realmente está perguntando é se você estava prestando atenção, se você estava acompanhando o que ela estava comunicando sem palavras. Ela quer saber se seus sinais foram compreendidos. Se o esforço que ela fez para demonstrar seu interesse não foi em vão. A resposta correta é a confirmação sem arrogância. Eu percebi. Não tinha certeza se deveria dizer algo. Isso diz a ela 3 coisas de uma vez. Você estava prestando atenção, você foi afetado por isso. E você foi respeitoso o suficiente para deixá-la conduzir a situação. Essa combinação é exatamente o que ela esperava ouvir. O próximo passo geralmente é dela. E ela o dará rapidamente assim que souber que você entendeu a mensagem. 10º ponto. Ela menciona que precisou se convencer a vir esta noite. Ela admite isso quase como se estivesse envergonhada. Eu quase não vim esta noite. Precisei me convencer a vir. A maioria dos homens interpreta isso como insegurança ou ambivalência. Eles a tranquilizam, que bom que você veio, e perdem completamente a camada mais profunda. Quando uma mulher diz que precisou se convencer a aparecer, ela não está dizendo que não queria te ver. Ela está dizendo o oposto. Ela está dizendo que te ver parecia algo importante. Que ela estava nervosa sobre o que poderia acontecer. Que a possibilidade do encontro desta noite era significativa o suficiente para gerar hesitação. Não porque ela não estivesse interessada, mas porque estava quase interessada demais. Essa é a maneira dela de confessar que entrou nessa noite sabendo que as coisas poderiam mudar. Ela se preparou para a possibilidade de algo acontecer. O debate interno que teve antes de chegar foi sobre se estava pronta para onde isso poderia levar. Eis como responder. Não diga apenas que está feliz por ela estar lá. Diga que você entende. Quase te mandei mensagem 2 vezes antes de sair. Eu entendo. Agora ela sabe que ambos entraram nervosos, o que significa que ambos entraram esperando a mesma coisa. Essa admissão mútua acelera tudo o que vem a seguir. Ponto 11. Ela pergunta o que está te impedindo. A conversa atingiu um tom diferente. Vocês estão próximos. Mais próximos do que amigos costumam ficar. E então ela pergunta baixinho, quase como um desafio, o que está te impedindo? A maioria dos homens tropeça aqui porque a pergunta parece uma armadilha. Eles começam a listar preocupações práticas, mencionam o momento certo. Ou o receio de arruinar a amizade, ou a incerteza sobre o que ela quer. Cada palavra que dizem constrói um muro que ela esperava que eles derrubassem. Eis o que ela está realmente perguntando. Ela já decidiu que quer que algo aconteça. A pergunta não é curiosidade, é um convite disfarçado. Ela está dizendo que, da parte dela, não há obstáculos. Ela está perguntando por que você ainda trata a distância entre vocês como se ela precisasse existir. A única resposta errada é uma lista de razões. A resposta certa é movimento. Primeiro, o silêncio. Sustente o olhar dela. Depois, elimine qualquer distância que ainda exista, física ou verbal. Se precisar de palavras, use o mínimo possível, nada mais. Então mostre a ela o que isso significa. Ela fez essa pergunta porque queria parar de esperar, não a faça esperar mais. Ponto 12. Ela diz que já havia pensado nessa conversa antes que ela acontecesse. Ela diz isso como se estivesse revelando algo frágil. Eu já pensei nisso antes, exatamente nessa conversa. A maioria dos homens ouve isso e se sente lisonjeada, mas confusa. Eles não sabem o que fazer com a informação. Dizem algo como sério, que interessante, e deixa o momento passar. Mas essa admissão é mais profunda do que parece. Quando uma mulher diz que já imaginou a interação entre vocês, ela está confessando que você tem vivido na cabeça dela. Ela ensaiou o que poderia dizer, imaginou como você poderia responder. A conversa que vocês estão tendo agora já foi planejada na mente dela. Provavelmente várias vezes, provavelmente tarde da noite. É a fantasia antecipatória tornada visível. Ela está dizendo que o terreno mental e emocional para a intimidade já foi preparado. Você não está no começo de algo. Você está alcançando o ponto onde ela já esteve.
A questão é, você vai acompanhá-la nesse ponto? Reconheça o peso do que ela compartilhou. O que aconteceu depois na versão que você imaginou? Você está dando a ela permissão para narrar a própria fantasia em voz alta. Essa pergunta por si só pode transformar completamente o rumo da sua noite. Ponto 13. Ela pergunta se você acha que ela está sendo muito óbvia. Há um lampejo de vulnerabilidade nos olhos dela. Estou sendo muito óbvia agora? É aqui que a maioria dos homens não percebe. Essa pergunta soa como insegurança, mas na verdade é um pedido de permissão. Ela não está preocupada em ser óbvia. Ela está verificando se os sinais que ela transmitiu foram claros o suficiente. Ela está perguntando se você recebeu o que ela estava transmitindo e se é seguro continuar. O medo por trás da pergunta não é de ter sido direta demais. É de ter sido direta e você não ter correspondido, o que significaria rejeição. Ela precisa da confirmação de que sua abertura está sendo correspondida e não apenas observada. A pior resposta é a garantia sem reciprocidade. Não, tudo bem, não diz nada sobre a sua posição. Isso a deixa exposta sem que você se relacione com ela. Em vez disso, corresponda à vulnerabilidade dela com a sua própria. Você só é óbvia se eu também for óbvio. Ou, eu esperava que você fosse mais óbvia. Ambas as respostas dizem a mesma coisa. Que vocês estão na mesma página, que o risco que ela correu valeu a pena e que você está pronto para encontrá-la onde quer que isso leve. Observe como a linguagem corporal dela muda rapidamente quando ela percebe que não está sozinha no que está sentindo. Ponto 14. Ela menciona que não consegue se concentrar quando você está tão perto. Vocês se aproximaram durante a conversa. Talvez seus joelhos estejam se tocando. Talvez seus rostos estejam a apenas 30 centímetros de distância. E ela diz baixinho, não consigo me concentrar quando você está tão perto. A maioria dos homens interpreta isso como um sinal para se afastar. Eles criam espaço porque acham que a deixaram desconfortável. Eles se desculpam pela proximidade sem perceber que acabaram de apagar a faísca que ela estava tentando reacender. Essa frase não é uma reclamação. É uma admissão de excitação. Quando uma mulher diz que sua proximidade está afetando sua capacidade de pensar, ela está descrevendo o que acontece quando a atração física sobrepõe-se à função cognitiva. Ela está dizendo que seu corpo está respondendo ao seu. Ela não consegue se concentrar porque seu sistema nervoso está ocupado processando a eletricidade entre vocês. Não recue. Mantenha sua posição. Abaixe a voz para se adequar à nova proximidade. Somos dois então. Você acabou de confirmar que o efeito é mútuo e que nenhum dos dois precisa mais fingir o contrário. A conversa que se segue soará diferente porque ambos reconheceram o que realmente está acontecendo entre vocês. Ponto 15. Ela pergunta se você vai fazê-la dizer. Ela olha para você com uma expressão que mistura frustração com desejo. Você realmente vai me fazer dizer? Este é o momento em que a maioria dos homens comete um erro catastrófico. Alguns pensam que ela está irritada com eles. Alguns genuinamente não sabem a que isso se refere. Alguns pedem que ela esclareça, o que a força a se explicar demais ou a recuar. Eis o que realmente está acontecendo. Ela vem dando sinais a noite toda. Ela deu indiretas, se aproximou, sustentou seu olhar por mais tempo do que o necessário. E você, por algum motivo, não fez nenhum movimento. Ela agora está no limite da sua disposição para tomar a iniciativa. Ela está perguntando se você vai exigir que ela declare seu desejo explicitamente, o que parece constrangedor e pouco atraente em comparação com uma reciprocidade. Essa pergunta é o seu sinal final. A resposta não é verbal. A resposta é ação. Aproxime-se dela. Diminua a distância restante. Deixe sua mão encontrar sua cintura ou seu rosto. Mostre a ela que você entendeu tudo o que ela estava dizendo sem palavras. E que você estava apenas esperando o momento certo. A frase que ela não queria dizer em voz alta se torna irrelevante assim que você deixa claro que a ouviu. O fato de você estar aqui agora já o diferencia dos caras que desistiram. Retribua esse esforço com um like. Depois, inscreva-se e ative o sino para continuar acumulando essas pequenas vitórias sempre que um novo vídeo for lançado. Ponto 16. Ela diz que nunca disse isso em voz alta antes. A voz dela baixa. Ela desvia o olhar por um momento antes de encontrar seus olhos novamente. Eu nunca disse isso em voz alta para ninguém antes. A maioria dos homens se inclina para frente ansiosamente neste ponto, esperando pela revelação. Eles tratam isso como um suspense que precisa ser resolvido. Eles não percebem que o próprio preâmbulo é a mensagem. Quando uma mulher diz que está prestes a compartilhar algo inédito, ela não está apenas criando suspense. Ela está dizendo que você se tornou alguém singular para ela, alguém em quem ela confia o suficiente para guardar o que ela nunca revelou antes, o que vem a seguir. Seja uma confissão de desejo, uma fantasia ou algo que ela tinha medo de admitir.
é menos importante do que o fato de ela ter escolhido você para ouvir. Essa é uma vulnerabilidade radical oferecida como um presente. Não a receba de forma leviana. Quando ela terminar de falar, não se apresse em responder. Deixe o silêncio reter o que ela disse por um momento. Então, obrigada por me contar isso. Simples, mas isso comunica que você entende o preço que ela pagou e que a confiança não foi depositada em vão. O que acontece a seguir geralmente se desenrola por si só, porque ela acabou de lhe entregar uma parte de si que nunca deu a ninguém, e esse tipo de intimidade tem seu próprio ritmo. Ponto 17. Ela pergunta se você sabe o que acontece a seguir. A tensão entre vocês aumentou. Tudo culminou neste momento específico, e então ela pergunta: você sabe o que acontece depois? Esta não é uma pergunta genuína. Ela não está pedindo sua previsão. Ela está perguntando se você está ciente de que um limite foi atingido e se está pronto para cruzá-lo com ela. A maioria dos homens hesita porque tenta responder literalmente. Eles dizem algo como: não tenho certeza, ou o que você quer dizer. Ambas as respostas a forçam a explicar o óbvio, ou a recuar do precipício em que acabou de entrar. Eis o mecanismo psicológico. Ela atingiu o limite do que pode comunicar indiretamente. Ela está pedindo que você assuma a liderança porque fez tudo o que podia para trazê-lo até aqui. Esta pergunta é ela lhe entregando a responsabilidade pelo que vem a seguir. Aceite-a. Não responda com palavras. Deixe sua resposta ser física, aproximando-se, tocando seu rosto, inclinando-se para frente. A resposta à pergunta dela deve ser algo que ela sinta, não algo que ela ouça. Quando você responde com uma ação, está dizendo a ela que sim, você sabe exatamente o que acontece a seguir e está pronto para fazer acontecer. Ponto 18. Ela menciona que estava esperando você notar algo. Ela diz isso com uma mistura de esperança e exasperação. Passei a noite toda esperando você notar algo. A maioria dos homens imediatamente começa a analisar a roupa dela, o cabelo, o ambiente ao redor. Eles pensam que é um teste de observação. Começam a adivinhar, brincos novos, você fez algo diferente no cabelo, cada palpite errado a faz se sentir mais invisível. Mas ela não está falando de um acessório, ela está falando do jeito que estava olhando para você. Do jeito que posicionou o corpo em relação ao seu. Do jeito que riu um pouco demais de coisas que não eram tão engraçadas. Do jeito que tocou seu braço durante a conversa. Ela esteve dando sinais a noite toda e está perguntando se algum deles surtiu efeito. Isso demonstra que ela se esforçou para mostrar interesse e precisa saber se isso fez diferença. Não tente adivinhar. Diga a verdade. Eu percebi. Estava tentando entender se estava te interpretando corretamente. Essa resposta mostra a ela que seus sinais não foram em vão, que você prestou atenção e que sua hesitação veio da vontade de ter certeza. Não da falta de interesse. Essa distinção importa mais do que você imagina. Transforma a frustração dela em alívio e o alívio em permissão. Ponto 19. Ela pergunta se você pensaria diferente dela depois. A voz dela fica mais baixa. Há um lampejo de incerteza que ela vinha escondendo. Você pensaria diferente de mim? Depois? Essa pergunta paralisa a maioria dos homens porque eles não entendem o motivo. As coisas estavam progredindo. A energia estava certa. E agora ela está introduzindo a dúvida. Eis o que realmente está acontecendo por trás das palavras. Ela quer isso. Ela está pronta para isso. Mas em algum lugar da mente dela, existe o medo de que a intimidade mude a forma como você a vê. Esse desejo, uma vez concretizado, fará com que ela se torne menos importante para você em vez de mais. Você conseguirá o que queria, e então a verá sob uma perspectiva diferente. Esse é o resquício de milhares de mensagens culturais que as mulheres absorvem. Que desejar é vergonhoso, que agir de acordo com o desejo atrai julgamentos. Que os homens categorizam as mulheres com base na rapidez com que dizem sim. Ela não está duvidando de si mesma. Ela está duvidando se você é uma pessoa segura. Sua resposta a essa pergunta determina tudo. Não a ignore. Não diga, claro que não, muito rápido. Olhe nos olhos dela e fale devagar. Eu pensaria mais em você. Não de forma diferente. Deixa ver que você está falando sério. O que ela realmente está perguntando é se o desejo lhe custará o seu respeito. Mostre a ela que não. E você terá removido a última barreira que ela carregava. Ponto 20. Ela diz que confia em você para entender o que ela não está dizendo. A conversa chegou a um ponto em que as palavras parecem insuficientes. Ela olha para você com uma intensidade diferente da anterior. E então ela diz: confio em você para entender o que não estou dizendo. Isso não é uma desculpa, não é uma comunicação vaga. Este é o sinal final. Aquele que diferencia os homens que entendem dos que não entendem. Ela está dizendo que já disse tudo o que era capaz de dizer diretamente. O resto, o desejo, o convite, a prontidão, existe no espaço entre as palavras dela. Ela está perguntando
Se você é alguém que consegue ler esse espaço, alguém que não precisa que tudo seja explicado nos mínimos detalhes, alguém que consegue encontrá-la no subtexto. A maioria dos homens espera por instruções explícitas. Eles precisam de certeza antes de agir. Mas ela está dizendo que a certeza reside no que ela não disse. E ela confia que você a encontrará ali. Este é o seu momento. Não faça perguntas para esclarecer. Não espere por mais informações. Tudo o que você precisa já está diante de você. Aproxime-se dela. Deixe que suas ações falem a linguagem que ela usou a noite toda. Quando você responde ao que ela não disse, você prova que entendeu tudo. E essa compreensão é exatamente o que ela estava procurando. Entender essas frases não significa pressionar nada. Significa simplesmente reconhecer quando o desejo já surgiu, silenciosamente, e saber como reagir quando isso acontece. Porque esses momentos raramente permanecem abertos para sempre. Ou eles avançam, ou se fecham. E esse momento é o que geralmente determina se algo acontece ou não. Quando você começar a ouvir o que ela realmente está dizendo, a próxima coisa que você poderá notar é algo mais profundo. Um nível de desejo que não espera por momentos perfeitos ou dicas sutis. Algumas mulheres têm um desejo que se manifesta de forma diferente, mais direta, mais consistente, mais intensa do que você esperaria. O próximo vídeo explica exatamente como isso se manifesta. As coisas específicas que mulheres com alto desejo realmente fazem. E por que a maioria dos homens interpreta os sinais de forma completamente errada? Se você já se perguntou se o interesse dela era mais profundo do que ela demonstrava, esse vídeo mudará sua perspectiva.